Olha, 3 vírus estão no radar das autoridades de saúde e podem trazer impacto também aqui no Brasil neste ano. Os casos já foram registrados em diferentes partes do mundo e o alerta envolve transmissão, mudanças climáticas e risco de pressão no sistema de saúde. E a gente fala sobre isso agora com o médico sanitarista, o Gonçalo Vecina, está mais uma vez aqui com a gente. Doutor, boa tarde. Obrigado por atender a gente mais uma vez aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, o prazer é todo meu de estar com vocês e com os nossos telespectadores da TV Aparecida. Bom, doutor, o que são esses 3 vírus, né? É o H5N1, a Mpox e o Oropouche. E onde eles estão circulando atualmente? Veja, são 3 vírus bem diferentes, né? O Oropouche é um vírus amazônico, é um vírus que há muitos anos nós já o detectamos aqui na área do Amazonas, e que com essas mudanças climáticas pelas quais nós estamos passando, com o aquecimento global, o vírus começou a migrar e já chegou aqui no Sudeste, né? Já foram encontrados, inclusive, casos em Santa Catarina, mas o maior número de casos está ainda na Bahia e começa a ter muitos casos também no Rio de Janeiro. É um vírus provocado, que provoca um tipo de uma doença muito parecida com a dengue. Dor no corpo, febre, mas tem uma mortalidade muito mais baixa do que a dengue. E ele é transmitido por um mosquito também. O mosquito original dele, lá do norte do Brasil, é chamado de mosquito pólvora. O nome dele, maruim, né? Agora, esse mosquito é o transmissor na periferia e, eventualmente, na cidade. O pernilongo, nós chamamos de culex, também pode transmitir a febre Oropouche. A outra doença, o H5N1, é uma doença que nós chamamos de gripe aviária. Por quê? Porque ela originalmente chegou aqui no Brasil através de aves de migração, aves que saem do hemisfério norte para o hemisfério sul, fugindo do inverno no hemisfério norte e vindo para o hemisfério sul. E eles carregam esse vírus, o H5N1. E aí, quando eles encontram alguma condição de alimentação, essas aves descem para se alimentar e podem transmitir essa doença que eles trazem com eles para outros animais. Outros animais que podem ser aves, por exemplo, se tem uma criação de galinha no fundo do quintal, a ave passa lá em cima, vê comida, desce lá para comer e pode contaminar a sua criação. E há possibilidade dessa contaminação da criação contaminar o ser humano. Muito frequente tem sido a contaminação de outros mamíferos, como é o caso de leões marinhos, focas, por aí, né? Então, o grande medo nosso com relação ao H5N1 é a transmissão para o homem. Temos muitos casos de transmissão para o homem e ainda não temos a transmissão homem-homem. Esse é o grande temor, porque a letalidade, a quantidade de pessoas que morrem quando tem essa doença, a gripe aviária, é bem maior. Mas até agora, praticamente no mundo inteiro, nós não temos casos de transmissão homem-homem. Nós temos casos de transmissão para mamíferos, vacas, bois e animais tipo boi ou animais marinhos, as focas, o leão marinho e os frangos de criação. Isso nós temos, mas a transmissão para o homem é relativamente rara e a transmissão homem-homem ainda não foi notificada. Mas o vírus é um vírus muito, muito preocupante por causa da capacidade de matar, da letalidade do vírus. O terceiro vírus,
o vírus Mpox, já foi chamado de varíola do macaco, não paramos de chamar de varíola do macaco, porque o reservatório natural desse vírus não é nem o macaco, são roedores. O macaco entrou nessa história porque o roedor passa para o macaco e o homem, na África, essa doença foi notificada na África em 1958 e mais recentemente, em 1970, nós tivemos casos na República Popular do Congo e na África Ocidental. E houve uma transmissão de macaco para o homem, e aí de homem para homem. Esse vírus tem sido transmitido para o homem. E é uma doença, o vírus é um vírus parente do vírus da varíola, por isso chamado de varíola do macaco, e é uma doença de baixa letalidade e baixa transmissibilidade. Desde que o vírus chegou ao Brasil, já fazem aí uns 3, 4 anos, o Brasil teve 10 mil casos e 8 mortes, né? Só para a gente ver, dengue nós tivemos, no pior momento em 2024, nós tivemos 6 milhões de casos. Então é um número muito maior. A dengue é muito mais perigosa do que a varíola do macaco. Então, nesses 3 casos, o Oropoche, o influenza e o Mpox, a preocupação maior é com a gripe aviária, e se houver uma mutação da gripe aviária que possa levar a infectar homem, nós conseguimos transmitir homem por homem. Aí é uma preocupação muito grande, mas até agora não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Então, são 3 condições com as quais nós temos que tomar muito cuidado. No Oropoche, basicamente se proteger e proteger a casa para impedir a entrada de mosquito, essas coisas, e se proteger usando protetores, né, contra a mordida de mosquito. Mas é uma doença que pode vir a nos preocupar, como nos preocupa a dengue. O H5N1, a preocupação maior é uma mutação que permita homem-homem, e no Mpox a preocupação também é essa. O Mpox hoje é um vírus de transmissão bastante difícil, precisa de contato pessoal, e a maioria das pessoas que morreram eram imunodeprimidos, tinham AIDS, esse tipo de coisa. Mas nós estamos monitorando isso para impedir que a doença se alastre muito e, principalmente, haja possibilidade também de uma mutação que torne o vírus mais letal do que até agora ele tem sido. É um momento de alerta, de atenção, né? Vecina, muito obrigada por participar aqui com a gente no TJ Aparecida, viu? Ora, foi um prazer, sempre às ordens. Obrigada, boa tarde para você. Doutor.